Oi, eu sou a Érica e você está no meu canal Tem História para Contar. Oi, tudo bem com você? Eu vim aqui porque eu tô morrendo de saudade de vocês. Se você ainda não me conhece, meu nome é Érica e esse é o Heitor. Nós viemos aqui conversar um pouquinho, matar um pouquinho da saudade. Tá quietinho em casa, né? Por enquanto, infelizmente, a gente vai precisar conversar assim. Eu aqui, nós aqui e vocês aí. Você com a sua família aí. Mas tá tudo bem. Sabe por quê? Porque Jesus está aqui, mas também está aí. Isso faz toda a diferença, não é mesmo? Sabe, gente, nesses dias que a gente está vivendo, eu tenho ficado bem triste. E também com medo. Sim, com medo. Você tem medo? O que você faz quando você fica com medo? Você tem medo, Heitor? Sim. Todo mundo tem medo. Ah, Heitor, eu tenho certeza que aqui nesse livro, o livro de histórias bíblicas de Jesus, tem alguma coisa sobre medo. Vamos perguntar pro livro se tem alguma história sobre medo? Vamos. Vamos? Livro, tem alguma história sobre medo? Tem sim, Heitor. Essa história. Achei uma história sobre medo. O Capitão da Tempestade. E essa história está registrada em Marcos, capítulo 4, do versículo 35 até o 41. O sol estava se pondo. Jesus tinha trabalhado bastante naquele dia. Orou por muitas pessoas, conversou com muitas pessoas, curou muitas pessoas e ele disse para os seus amigos: quer saber? Vamos pegar um barco e vamos para o outro lado? E eles fizeram isso. Pegaram o barco e foram em direção ao outro lado. Eles estavam bem, o sol estava maravilhoso, estava tudo muito gostoso e Jesus estava tão cansado que resolveu tirar um cochilo. Coisa boa, hein? Cochilando naquele lugar tranquilo. Mas o que eles não esperavam aconteceu. Tudo estava tão bom, mas de repente começou a chover. Vento para todo lado, o barco ia para um lado, ia para o outro, vinha trovão, muita chuva, muito vento, nada estava bom. Eles ficavam sentados, ficavam em pé, desesperados, e embora eles fossem pescadores, eles nunca tinham passado por aquela experiência. E eles ficaram desesperados. E aí lembraram que Jesus estava lá. E como Jesus estava? Dormindo. Você acredita? Jesus estava dormindo no meio daquela tempestade toda. E eles ficaram desesperados e foram chamar Jesus. Jesus acordou e eles falaram para ele: Jesus, você não se importa que a gente está aqui quase morrendo? O senhor não vai fazer nada? Jesus se levantou e falou assim para aquela tempestade. Algo extraordinário aconteceu. Quando Jesus pediu àquela tempestade que silenciasse, o vento, as ondas obedeceram à voz do Senhor. E tudo ficou calmo. Ficou bem tranquilo. O vento parou. As águas se acalmaram. Ficou tudo em paz. Tudo em silêncio. Então Jesus falou para os seus discípulos: por que vocês estão com medo? Esqueceram que eu estou aqui? Os discípulos ficaram quietos, né? Pensando em tudo que estava acontecendo. E abismados. Quem é esse? Ficavam conversando um com o outro. Quem é esse que o mar, o vento, os trovões, a chuva, todos eles obedecem a ele? Quem é esse? Os amigos de Jesus por um momento se esqueceram que quando ele está presente, a gente não precisa ficar com medo. Você tem medo? Eu tenho medo. Você tem medo? Do que você tem medo? Conta aí pra mim nos comentários do que você tem medo. E você, Heitor? Tem medo de alguma coisa? Esqueci do que eu tenho medo. Você tem medo de escuro.
Eu não tenho medo do escuro, eu tenho medo do que ele esconde. Você tem medo de quê? De cobra? De barata? De ficar sozinho? Do escuro? De ficar doente? Conta aí pra mim nos comentários do que você tem medo. E sabe o que é legal disso tudo? Eles reconheceram que eles estavam com medo, mas Jesus não riu deles. Apenas lembrou a eles que quando Ele está presente, a gente não precisa ter medo. Sabe? Às vezes, quando as pessoas descobrem que a gente tem medo, as pessoas ficam rindo da gente. Outras pessoas ficam dizendo assim: ah, fulano não tem medo. Por que você não é igual ao fulano? Mas Jesus não fez isso. Ele conhece a gente. Ele sabe de todos os nossos medos. Mas Ele também quer nos ensinar a confiar nele. É tão bom saber que a gente pode confiar a Jesus os nossos medos. A gente pode contar para Ele todos eles. Ele não vai rir da gente. Ele não vai comparar a gente com outras pessoas. Ele só vai nos lembrar que com Ele a gente pode superar todos esses medos. Agora, eu queria fazer uma oração com você. Eu creio que Deus pode nos ajudar a vencer os nossos medos. Você crê? Vamos fazer uma oração comigo? Eu falo e você repete. Combinado? Então vamos? Senhor Jesus, me ajude a pedir socorro ao Senhor quando eu tiver medo. Me ajude a confiar que quando o Senhor está comigo, não preciso ter medo. Tudo vai ficar bem. Em nome de Jesus. Amém. Tchauzinho. Deus abençoe. Dá tchau pra eles.